Finalmente, o governo federal aprovou o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP já para 2024, referente ao ano base 2022. Aproximadamente 24 milhões e meio de trabalhadores serão contemplados com o abono, totalizando um montante de quase 24 bilhões de reais. Hora de saber, então, o que é seu direito. E para conversar com a gente aqui no estúdio, para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, já para você se programar para o ano que vem, tá? Vou conversar com o advogado Diego Cabral. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo de volta, Bom dia, viu? Bruna. Bom dia a todos que nos acompanham. Você que está em casa pode e deve participar enviando suas perguntas, um relato, suas dúvidas. O WhatsApp está aberto aí para receber a sua mensagem. Você já conhece, já deixa salva aí no seu telefone. Tá aí, ó, no rodapé da tela. É o 991050400. Vai mandando sua pergunta, que o telefone fica aqui, ó, sempre comigo, e eu vou trazendo já as questões em tempo real para o nosso especialista, tá? Antes de qualquer coisa, doutor, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa a diferença, né? O que é PIS e o que é PASEP também. Tá tão comum no nosso dia a dia, né? Mas muitas vezes as pessoas não conhecem a diferença. Eu queria que você explicasse pra gente. Perfeito. Eu acho que a diferença mais básica, sem entrar em tecnicismo, seria deixar claro que o PIS é para iniciativa privada. Então, você, trabalhador que tem carteira assinada, o programa que você vai receber está ligado ao PIS. O PASEP, entretanto, está para os servidores públicos, certo, aqueles que trabalham na administração pública, aí para a União, para o Estado, para os municípios, de um modo geral. Então, essa é a distinção. A finalidade do programa é absolutamente a mesma, só que um PIS, iniciativa privada, PASEP, servidores públicos. Muita gente tem dúvida no que diz respeito a receber as duas quantias, né? Muitas pessoas trabalham na iniciativa privada e na iniciativa pública também. Nesse caso, recebe o PIS e o PASEP, doutor? Desde que preencha o requisito de ambos. Dificilmente certo. conseguiria, porque existe uma limitação salarial para que você receba o programa, e a partir do momento que você acumula essas remunerações, você certamente passará do teto. Entendi. Vamos entender, então, quem tem direito ao PIS/PASEP. A gente separou uma telinha para ficar mais fácil. Você que está aí em casa, aí já é o calendário, tá? Tem aquela questão do quem tem direito. Outra telinha aí para a gente voltar daqui a pouquinho, então, para o nosso calendário. São vários requisitos aí, né, doutor? A gente está vendo aí na tela. O pessoal de casa pode fazer um print para quem estiver acompanhando pelo nosso canal no YouTube, ou quem sabe tirar uma foto da tela para depois ver tudo isso aí com calma. Precisa preencher todos esses requisitos aí, doutor? Perfeito, todos esses requisitos, tá certo? E nós poderíamos resumir em: você precisa ter uma média salarial de até 2 salários mínimos no ano base. Nós estamos falando de um pagamento para 2024. Entretanto, nós estamos nos referindo, nós, o governo, leia-se, ao ano de 2022, tá certo? Certo. Mas só antes de entrar nos requisitos, lembrar que o ano base 2021 foi pago até agosto desse ano. Certo. E aqueles que não foram atrás, acho importante deixar clara essa informação, Bruno, aqueles que não foram atrás têm até o dia 28 de dezembro para tentar resgatar o seu PIS. Do contrário, esse dinheiro volta para o Tesouro Nacional, e nós temos aí mais de 150 mil trabalhadores que não foram procurar ainda esses valores, tá certo? Mas o que nós vamos pagar agora, que o governo vai pagar agora, é referente ao ano de 2022. No ano de 2022, para você ter direito aos programas, sua média salarial tem que ser de até 2 salários mínimos. Certinho. Porém, você tem que estar inscrito há pelo menos 5 anos no programa. Então, Diego, eu comecei a trabalhar em 2021, vou ter direito a receber agora o PIS referente a 2022? Não, porque você ainda não estava inscrito há 5 anos. Entendi, tá certo? certinho. Em 2022 eu tive um salário de 3 salários mínimos, mas estou inscrito há 5, a 6 anos no programa. Tenho direito? Não, porque o ano base você extrapolou o limite. Então você tem que preencher todos esses requisitos para fazer jus ao PIS e o PASEP. Vamos voltar para aquela telinha, então? Enche a tela aí pra gente, ó, para você ter acesso aí a todas essas informações e prestar atenção a esses requisitos, tá? Tá tudo aí para você, são 5 principais aí requisitos. Trabalhadores cadastrados, né, no programa há pelo menos 5 anos, né, doutor? Perfeito. O doutor Diego acabou de explicar aqui pra gente, ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP, ter recebido até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado, ter exercido atividade remunerada,
durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano base. Nesse caso aqui, estamos falando de 2022, e ter seus dados informados pelo empregador. Esse último item aí esbarra muitas vezes, né, doutor? Às vezes esse empregador não faz essa informação, não declara esses dados. E aí isso é um problema porque esse trabalhador não vai receber esse valor. O que é que pode, de que forma as pessoas podem recorrer nessa situação? Certo, veja, é importante que o empregador tenha uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica para poder não deixar ele incorrer nisso, até porque quem paga o PIS e o PASEP é o governo, é importante que fique claro, não é uma despesa que sai dos cofres da empresa. Todavia, para que o governo saiba que você trabalha e que você preenche esses requisitos, ou seja, está cadastrado no programa, tem uma média salarial de 2 salários, é preciso que o teu empregador cumpra aquilo que a gente chama de obrigação acessória, ou seja, não é uma obrigação de pagar, mas ele tem a obrigação de informar ao governo a existência daquele contrato, para que quando chega no momento de você receber o PIS, você possa ser contemplado pelo programa. Do contrário, é importante que fique a dica e o esclarecimento para as empresas, quando você não cumpre essa obrigação que não te custa dinheiro, que é apenas uma informação, a responsabilização pelo pagamento do PIS acaba recaindo na empresa. Seria uma espécie de indenização do valor equivalente ao PIS. Então, aquilo que inicialmente não seria uma despesa para a empresa, pode virar se você não fizer a informação corretamente. Entendi. Tem uma dúvida que chegou aqui no nosso WhatsApp da Adriana. É o 991050400, tá, gente? Ela pergunta se quem trabalha como prestador de serviço no Estado, por exemplo, então aí iniciativa pública, se também tem direito a receber, nesse caso aí, o PASEP, né, doutor? Certo, perfeito. Olha, Adriano, o prestador de serviço, ele na iniciativa pública, portanto, você elimina o PIS, ele não está na iniciativa privada, mas ele também não é um servidor público, ele é apenas um prestador de serviço. Então, ele mesmo recolhe a sua previdência, ele mesmo recolhe os seus encargos e não vai estar com direito ao programa do PASEP, não. Certinho. Mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp, José Roberto, falando sobre a questão de quem não foi atrás do PIS/PASEP esse ano, correspondente ao ano base de 2021. E aí ele pergunta assim, queria saber qual é a forma mais rápida para ir atrás do PIS ano base 2021. Nesse caso aí, se ele está nesse rol de pessoas que ainda não foram buscar, tem até o dia 28, né, doutor? Perfeito. Olha, José Roberto, se você é da iniciativa privada, você falou em PIS, eu imagino que seja, o responsável pelo pagamento é a Caixa Econômica, tá certo, Bruna? PASEP fica no Banco do Brasil, tá? Certo. E aí esse calendário é para que a gente não tenha todos os trabalhadores e servidores indo num único momento nessas agências. Então, você pode fazer isso tanto por aplicativos, como também ir diretamente para a Caixa Econômica levantar essas informações. Muito bem. Mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp. Tem gente falando sobre aqui afastamento do INSS, né? Um trabalhador afastado pelo INSS há 6 meses, se esse trabalhador tem direito ao PASEP mesmo assim. Certo, sim, porque o que está sendo pago, que será pago pelo governo, é referente ao ano de 2022. Certo. Então, se você preencher, se você tem 5 anos cadastrado no programa, em 2022 você teve uma média salarial de 2 salários mínimos e trabalhou pelo menos 30 dias dentro do ano de 2022, você sim receberá neste momento, independente desse afastamento. E futuramente eu vou ter direito ainda, já que eu me afastei, aí a gente teria que entender qual foi o motivo desse teu afastamento, se é o código 31 ou se é um código 91, ou seja, se foi alguma doença ocupacional ou acidente de trabalho, você permanece tendo direito, ou do contrário, esse direito ia ser reduzido porque esse período de afastamento, que não é doença ocupacional, ele acaba não contando. Muitas perguntas semelhantes com relação a isso, viu, doutor? Por exemplo, um trabalhador que pediu demissão há 2 meses ou que está afastado há 5 meses, é importante deixar claro que tudo diz respeito ao ano de 2022. Perfeito. Então, a partir daí é que você vai entender se tem direito ou não. Pensa aí como foi teu ano de 2022 para você entender se está aí entre os requisitos ou não, né? Isso, né, doutor? Perfeitamente. Tá certo, então. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, saber quem não tem direito também, tá? Relação com cálculos, valores, tudo direitinho. Você vai mandando aí seu questionamento pra gente. O WhatsApp do MD tá na tela. É o 991050400 e a gente volta a conversar já já. Tá certo, doutor? Certo. Muito bem.